Om Namastê. Eu espero que você esteja bem. Você está num curso de Yoga Online, Rishi Yoga Classes. Toda aula inicia e encerra com uma prece. Então nós vamos começar a aula. Om Sahana Bhavatu Sahana Bhunaktu Sarvaviryan Karavavahai Tejasvinavadhidamastu ma Vatnveshavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Nós estamos vendo o verso 13 do Yoga Sutra. Essa eu acho que é a terceira aula que nós estamos falando sobre ele. Então, vou pegar aqui para você em tradução livre. Repetição é esforço mental permanecendo nessa disciplina. Esforço físico e mental eu estou colocando e na disciplina eu estou colocando, porque senão fica sem sentido a frase. Ficaria assim, sem essa complementação. Repetição é esforço em permanecendo nessa ou nela. Então, a repetição que está sendo colocada por Patanjali faz parte, pertence ao verso anterior, que diz que é por repetição e desapego. Nesse verso, Patanjali está dando uma ideia de dimensão, porque é assim, pensa bem, todo mundo faz alguma coisa esperando algo. Ninguém faz uma ação sem querer nada. Sempre tem uma intenção por trás. Então, eu tenho a intenção, por exemplo, de fazer uma disciplina. Ok. Só que quando você faz isso, vamos supor, quando você trabalha 30 dias, no final do mês, espera-se que venha o salário. Ou, depois de 30 dias, a pessoa espera que venha ou que caia na conta dela a sua aposentadoria. Deve cair nesse período. Então, baseado nesse tipo de raciocínio, normalmente o estudante fala assim: tá, mas por quanto tempo eu vou ficar repetindo aquilo? Não é? Por quanto tempo? Depois vem uma outra pergunta. Em quanto tempo eu vou ter o resultado que eu quero? Patanjali vai responder essa pergunta aqui no verso 14. Então vamos lá. Sato dirga kala nairantaraya satkara sevito dirdha bhumihi. Muito bem. Nós vamos palavra por palavra. Então, tu é mais saha, isso. Se evita firmemente fazer a coisa acontecer. Atender aquilo. Satkara. Com maior respeito. Ok? Maior respeito. Nairantaraya, sem interrupção. Não vai parar. Dirghakala, longo período.
Kala é tempo. Era. Ridha Bhumi. Sucesso firme. Ou firme naquilo lá. O sucesso acontecer. Então, como que ficaria a sentença, né? Numa tradução livre? Mas ser fortemente atendida com maior respeito, sem interrupção e por um longo período até o firme sucesso. Esse é o verso colocado na ordem. Ele fala aqui, a pessoa precisa fazer aquilo de uma forma comprometida. Então, lembra da pergunta do estudante, mas em quanto tempo? Aí o professor fala assim, você se comprometeu com aquilo que você está perguntando? Você está se comprometendo? Você está perguntando, mas você está se comprometendo? Ou seja, e com o maior respeito. É uma dedicação permeada pelo respeito. Aquilo lá é uma coisa séria, santificada, vamos colocar assim. Por quê? Porque essa ferramenta que você está usando é para qualificar a mente. A mente precisa de qualificações para estágios mais à frente. Então, essa dedicação é a mesma dedicação, por exemplo, que você vê em atleta que quer atingir uma determinada marca. Vamos supor, um corredor. Ele se dedica àquilo lá. A mente dele está focada naquilo lá. Ou, por exemplo, quando você trabalha, dependendo do trabalho, aquele trabalho que requer atenção, você não está com essa atenção ali, de uma forma adequada, comprometida com o serviço, agora é trabalho, não tem nenhuma outra coisa, não vou pensar em nenhuma outra coisa. Pensar aqui no trabalho. Senão a máquina come o meu dedo. Põe o dedo na engrenagem sem saber. Então, a resposta de Patanjali é ser feito com qualidade, com dedicação e respeito. Isso é algo sagrado. Com isso em mente, aí ele fala do verso, sem interrupção. Até você ter o sucesso ali, firmemente estabelecido. Você segue firme naquele sadhana, naquela austeridade, que é uma rotina, que é feito com frequência. A pessoa estando ali com aquele compromisso aceso em seu coração, por um longo período, mas não basta ser longo. Ele precisa ser sem interrupção.
ou seja, sem parar. E o que é um período longo, professor? É um período longo. Mas eu estou fazendo isso há tantos anos. Quantos anos você tem de vida? Você não sabe. Se você for viver com a graça divina mais de 60, 70, 80, o que são 5 anos perto de toda a sua vida? Não é nada. Pouquinha coisa. Mas se você faz a sua metade da vida, ou desde o início da vida, é um longo período também. Por exemplo, existem professores que com 8 anos de idade já dominavam o Shastra inteirinho. 9 anos, 10 anos saindo de casa para virar um Swami. Swami é um professor. E a pessoa, quando assume esse status na Índia, tá? Só existe nesse lugar esse tipo de na sociedade. Ninguém em outro lugar tem isso na sociedade, que é algo entendido. Por exemplo, no tempo desse menino, quando ele tomou o sannyasa, o voto dele de ser um professor, que é um estudante do Veda, ele era bem novinho. Ele viveu só até os, acho que 32, 33. Não viveu muito, foi jovem. Mas nesse período, como ele começou muito cedo, o sadhana dele, ele nasceu e cresceu no sadhana, aprendendo canto. Os pais dele tinham esse papel na sociedade já na época. Então foi uma criança que já veio preparada para fazer o que ela fez, que ela unificou, ela reavivou os Vedas na Índia, num momento em que o budismo estava tomando conta da Índia. Graças a esse menino que viajou os 4 pontos principais atravessando o país, ele fundou escolas de estudo dos Vedas. Pode ser, quando o estudante tem essa dúvida, por quanto tempo você vai fazer? Tá. Por quanto tempo você trabalha? Nem mesmo depois de aposentado você deixa de trabalhar. Você vai estar sempre fazendo alguma coisa. A mesma situação é no sadhana, é na disciplina. Um estudante não precisa ficar preocupado, mas se eu fizer tantas repetições eu vou obter isso. Por quê? Porque existem preces em que elas dizem os resultados se o estudante fizer aquilo num período X, tantas vezes por dia. A pessoa olha aquilo lá e fala, então é fácil. Tá, mas aquilo foi escrito numa época onde as pessoas tinham 100% de comprometimento com aquilo que elas estavam estudando. Não só em termos de, assim, de gramática ou de significado de texto, mas de personificação, vamos assim colocar.
Aquilo é ela. Ela é o estudo. A prece surge no, no, nos livros e o estudante sabe que alguém fez aquela prece surgiu para ajudar quem está no processo. Então, por exemplo, quem está num processo pode se utilizar de preces e diárias e fazê-las dali em diante para obter, por exemplo, aquilo que ele deseja. Ele deseja um resultado específico. Eu quero ter uma mente mais qualificada de forma que eu tenha entendimento 100% daquilo que eu estou aprendendo, estudando, e consiga com esse entendimento levar a minha vida de hora em diante, com esse entendimento. O que eu vou fazer se eu acho que eu posso melhorar mais? Eu vou usar o recurso da prece. Como que é essa prece? Tem gente que faz repetição verbal ou mental, mas com a cabeça no mundo da lua, em outro lugar que não na prece. Verbalmente ela está ali falando, mas mentalmente, por exemplo, ela está em outro lugar. Que é o que Patanjali fala, que respondendo as perguntas do estudante, mas se eu fizer em quanto tempo, tá? Se você fizer, o que você vai fazer precisa ser algo com dedicação completa. Imerso naquilo lá. Completo comprometimento. Então, somente está onde está na prece. Não está o que eu vou fazer amanhã, o que eu tenho que preparar essa aula, o que eu vou fazer, ou para quem é professor, ou não, eu tenho que pagar essas contas, assim, assado, e a pessoa está ali rezando. Mas na mente dela as coisas estão trabalhando num outro plano. Ou com atenção em outras coisas, que não naquilo que ela está verbalizando. A presença dela na prece, por exemplo, vai aumentar a qualidade da ação que ela está fazendo. Vamos assim colocar. Então, por exemplo, às vezes você pega estudante que está fazendo, com pouco tempo ele obtém resultado. E outros levam a vida inteira e não conseguem obter aquele resultado. Tem algumas variáveis que a gente precisa colocar na equação. Eu fiz por um longo período, sem interrupção, com total respeito e completa dedicação, 100%? É uma pergunta. A outra coisa é que nós sabemos que pela ação, ou pelo karma, o mecanismo, a lei que rege isso é que eu faço uma ação e eu colho um resultado. E esse resultado, ele é proporcional ao esforço que eu faço. Mas aí é como se fosse um imposto abatido do salário bruto. Coisas que foram feitas lá no passado podem vir e descontar dos seus 100% de méritos, tirar 15% desses méritos, 20%, 50%, ou mais até. E aí a pessoa não consegue também, vamos colocar dessa forma, colher os frutos que ela imaginava. Eu plantei maçã aqui, mas ela não veio grande, tá cheia de bicho. Tá bom? Na próxima vez eu vou
trabalhar na árvore, vou colocar mais na raiz ali, mais alimento orgânico para reciclar ali em volta daquela árvore. Vou pulverizar para proteger. A fruta começou a sair, já começa gradativo com uma escada ali, a colocar um saquinho plástico em cada fruta para impedir que ela seja invadida por bichos. E você vai cuidando da sua árvore e ver qual é o resultado do fruto novamente. Nesse verso 14, Patanjali dá uma outra luz, um complemento no verso a respeito da disciplina, que é formada pelo que? Como nós vimos, é formada pela repetição e pelo desapego. Tá? Lá do verso 12. A gente continua mais sobre Yoga Sutra e Patanjali na nossa próxima aula. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishate. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om Shri Guru Pyo Namaha. Harihi Om.